Agora, finalmente, depois de todo esse monte de aula, esse monte de estudos, de vídeos, finalmente a gente vai chegar na contribuição de Maxwell ao eletromagnetismo. Até agora, a gente falou de várias coisas, mas nada disso se referiu a um trabalho explícito que o Maxwell falou. A contribuição do Maxwell para as equações de Maxwell é relativamente discreta, como vocês vão ver, é um pequeno termo que é adicionado. A contribuição que o Maxwell deu é que ele pegou várias coisas que estavam separadas e uniu elas todas num único enquadramento teórico, num único formalismo. Então ele pegou a lei de Faraday, Coulomb, Ampère, e juntou tudo isso e fez uma teoria do eletromagnetismo, que é bastante completa. E com isso, com esse termo que nós vamos discutir agora, ele conseguiu fazer uma previsão, uma extrapolação muito importante, que foi mostrar que a ótica, na verdade, era parte do eletromagnetismo, unificando, então, finalmente, não só a eletricidade e o magnetismo, mas também a ótica, num único modelo teórico. Bom, a contribuição de Maxwell ela se dá pelo seguinte: quando ele juntou tudo, ele percebeu que tinha uma inconsistência. A inconsistência é a seguinte: o rotacional de H é J. O divergente do rotacional de H, que é a mesma coisa que o divergente de J, é menos a derivada de ρ em relação a T. Isso aqui vem da equação da continuidade, esse termo aqui. Bom, esse termo é zero. Então, o divergente do rotacional é zero, matematicamente é zero. Qual a única alternativa? Que menos dρv dt seja zero. Mas tem casos em que a densidade volumétrica de carga varia. E nós temos um problema, porque as equações deixam de ser consistentes. Então, o que o Maxwell vai fazer? Ele vai dizer assim, bom, se elas não são consistentes é porque falta alguma coisa. E ele vai incluir esse termo. Esse termo aqui nós vamos chamar de G. Então, o rotacional de H é igual a J, mais esse vetor que ninguém sabe exatamente o que é. Mas é um vetor, por causa dessa equação vetorial. Então, eu tenho que divergente de J mais divergente de G é igual a zero, como a gente acabou de demonstrar, porque o divergente do rotacional é zero. E eu tenho, então, que divergente de G é igual a derivada de ρv em relação a T. Porque o divergente de J é menos derivada de ρv em relação a T, mais derivada de ρv em relação a T vai dar zero. Então aqui eu tenho, lembrando que eu tenho que o divergente de J é igual a menos derivada de ρv em relação a T. Então, menos derivada de ρv em relação a T, mais derivada de ρv em relação a T igual a zero. Aí eu tenho que o divergente de G é derivada de ρv em relação a T, e eu tenho que o divergente de G, então, é o divergente a derivada em relação a T do divergente de D. Por quê? ρv é igual ao divergente de D. Isso aqui é uma das equações de Maxwell, Isso aqui é uma das maneiras de escrever a lei de Gauss. Aí o que acontece? Eu tenho uma derivada em relação a um divergente, eu posso trocar a ordem das derivadas, Matematicamente isso é possível. E eu concluo então que G é igual à derivada de D em relação a T. Deixa eu escrever isso aqui melhor aqui para vocês verem. Eu posso escrever isso como o divergente da derivada de D em relação a T. E aí eu fico com G, que é igual a isso aqui, tá certo? Divergente. Então G é o divergente de D igual em relação a T. E aí eu concluo o seguinte, que o rotacional de H é igual a J mais derivada de D em relação a T. Ou seja, esse termo só tem função quando eu tenho
campos dependentes do tempo. Nesse caso, o campo elétrico dependente do tempo. Lembre-se que D é o vetor campo elétrico, né? Está relacionado com o campo elétrico. Bom, e aí o que acontece é o seguinte, esse termo aqui a gente vai dar origem àquilo que a gente chama uma densidade corrente de deslocamento. Então isso aqui é chamado de densidade corrente de deslocamento, derivado de D em relação a T. Bom, por quê? Porque tem unidade de corrente, basicamente, porque tanto é que eu estou somando com J aqui, né? Só que ela não é uma corrente de fato, né? E ela é uma corrente, não tem nenhuma matéria que está se movendo aqui, tá? Ela simplesmente tem as unidades de corrente, por isso é chamado de corrente de deslocamento, só por causa disso. Bom, eu consigo calcular inclusive, eu consigo definir um I de D, né? Não só a densidade volumétrica de corrente, mas o I de D. E isso, então, é dado por essa expressão aqui. Tá? E eu posso generalizar a lei de Ampère agora, com H.dl, tá? É igual a I mais esse ID daqui. Tá? E aí eu chego à conclusão interessante aqui dessa equação, é que eu tenho uma outra maneira de gerar campos magnéticos, que é campos elétricos oscilantes no tempo. Então eu tenho campos variando no tempo. Né? Então se eu variar o campo elétrico, eu gero um campo magnético. Se eu variar o campo magnético, eu gero um campo elétrico. Tá? Isso foi o Maxwell que percebeu numa análise puramente teórica. Isso aqui não surgiu de nenhum experimento. Isso aqui surgiu dessa análise essencialmente que a gente está fazendo aqui para vocês. E com isso o Maxwell, então, a contribuição que Maxwell vai dar é esse termo aqui, ó. Certo? Esse termo aqui a mais. Tá? Então, das equações de Maxwell, ele contribui com um único termo. No final das contas, é isso. Bom, agora a gente vai fazer um exemplo. Bom, então, nesse exemplo nós vamos tratar aqui, a gente vai calcular a corrente de deslocamento e a corrente gerada por cargas livres nesse circuito aqui, que é bastante simples. É um circuito que é alimentado por uma fonte aqui. Essa fonte ela impõe uma diferença de potencial que oscila no tempo. O circuito só contém um capacitor, que tem tamanho D e área S. E ele está preenchido por um semicondutor, por um isolante com permissividade epsilon. Bom, o que acontece? Eu tenho que minha carga é igual a V vezes C, né? E eu tenho que I é igual a Q ponto vezes C. Opa. I igual a Q ponto, que é C V ponto nesse caso, porque C é constante nesse problema. Bom, isso implica então que C é epsilon S sobre D. V ponto vai ser menos ômega V0 seno de ômega t. Beleza. Então, isso aí. ID, primeiro para calcular ID agora, que é o meu outro desafio. ID vai ser basicamente S, que é a minha superfície, vezes J, tá? D. Então, é a minha densidade volumétrica de carga vezes a área do meu capacitor. S derivada, JD, por definição, é derivada de D em relação a T. E D é epsilon V sobre D.
Bom, então isso vai ser epsilon S sobre D, derivada de V, que é menos ômega V0 seno de ômega t. Tá? Então, aqui vocês veem que basicamente as duas quantidades são iguais, né? Então, essa quantidade aqui é exatamente igual a essa, então eu concluo daqui que o meu I é igual ao meu I de D. Só que o que acontece? Nessa região aqui, ó, eu só tenho I. Nessa região eu só tenho ID. Então, aqui, digamos, fora do capacitor ID é igual a zero. E no capacitor I é igual a zero. Tá? No interior do capacitor aqui. Tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho que o meu I total é conservado. Tá? É conservado. Tá certo? Ele é mantido constante ao longo de todo o circuito.